Já vi ela agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tive que fazer até uns ovos para enxergar essa tela, gente. Mas tá bom. Gente, hoje, dando sequência no nosso método que a igreja nos propõe, o Verde do Agir, hoje nós nos colocamos a refletir sobre o Agir. Depois de passar por todo esse processo que a gente fez, de analisar, de primeiramente enxergar a realidade do jovem, e tudo aquilo que a gente foi meditando durante esse dia vai culminar no agir. Ontem eu estava conversando com uma pessoa da paróquia, ela falou que o agir, depois de tudo isso que a gente viu, tem que ser imediato. E é verdade. Porque se a gente ficar só na teoria, e é o que vai falar na conclusão do texto, se a gente ficar só na teoria, não vai adiantar de nada isso em todo sentido da nossa vida, na parte social, econômica, política, e principalmente religiosa, não pode ficar só na teoria, tem que ir na prática. E o nosso agir, que ele nos coloca, eu vejo na terceira parte do texto, que é onde ele vai falar das ações transformadoras, eu vejo dois aspectos que podem nos ajudar na nossa reflexão. Ele vai dar muitos outros caminhos. Depois eu recomendo que você leia esse documento, ele pequenininho. Procure ler esse documento e fazer de novo essa leitura, depois da nossa reflexão, isso vai ajudar muito na nossa pastoral. E ele vai colocar dois aspectos. O primeiro deve ser o nosso agir, a nossa atitude diante da juventude de hoje, diante da nossa igreja, é a acolhida afetiva e efetiva pelo jovem. Aí eu fiquei meditando e pensando, afetiva é uma questão nossa, pessoal, humana, é aquilo que a gente tem, que Deus colocou em nós, e a gente deve usar também para o outro. Aí eu fiquei pensando na passagem de Pedro, onde Jesus, ressuscitado, ele aparece para Pedro e pergunta se ele ama Jesus. E Pedro responde que sim, 3 vezes. E a resposta de Pedro, Jesus diz: apacenta o meu rebanho. E à luz do texto, eu posso dizer para vocês que se a gente ama a nossa igreja, se a gente tem valor, se a gente se preocupa com a nossa igreja, mesmo como instituição, como o nosso meio de vida, a gente deve ter a preferência afetiva pelo jovem, porque é uma das opções fundamentais que a igreja tem, a pobreza e a juventude. E no momento que nós estamos refletindo sobre a jornada da juventude, e esse bebê vem trazer para nós o texto básico, a campanha da fraternidade, a nossa opção preferencial do dia de hoje tem que ser pelo jovem. E aí vai partir para a opção efetiva. Eu me decido a optar pelo jovem. Eu preciso do jovem, não só como aquele futuro que a gente viu lá no começo, não só como aquele lugar que se renova dentro da igreja, mas porque Deus fala nele. Porque nós precisamos dele na sua juventude. Bento 16, ele vai falar no documento 35, vai tratar sobre a juventude, que o jovem é o rosto jovem de Cristo. E que a igreja precisa desse rosto jovem. Não precisa esperar ele amadurecer. Não precisa que a gente ajude ele e espere que ele amadureça. Ah, não, você só vai poder falar aqui e ajudar mais na igreja quando você tiver com uns 30, 40 anos. Não, a gente precisa de você nos seus 15, nos seus 16 anos. Nós precisamos do rosto jovem de Cristo. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que olhar e a gente tem que ter como atitude, não só na teoria. Eu estou falando aqui, se tem teoria, lógico, mas precisa tem que descer. Porque a nossa reflexão lá na pastoral e a gente ter essa opção afetiva e efetiva pelo jovem. O segundo ponto, que aí vai iluminar todo o caminho do texto base, que é onde vai aparecer na conclusão, e fala o tempo todo, o texto base fala sobre isso. É que a igreja necessita de uma conversão aos jovens. É converter-se aos jovens. Mas é complicado, porque conversão significa dizer que nós estamos caminhando um caminho que não está certo. Conversão significa mudar de direção, e mudar totalmente de direção. Aí o texto vai colocar que as nossas estruturas eclesiais, elas já estão, de certa forma, estagnadas. Não são todas, mas em geral, e aí é os bispos que estão falando, não os seminaristas, as nossas pastorais estão estagnadas de forma que o jovem vem até nós, ele passa sim por nosso processo de catequese, nos grupos de oração, grupos de jovens e tudo mais que a igreja oferece, já tem esse valor, passa por isso tudo, mas só que não transforma, ela não dá atingível mais.
A nossa pastoral não pode ser que um agrupamento que o jovem vem com a mochilinha dele, e só com a mochilinha dele, vem lá e fica, e pode só fazer aquilo que a gente oferece. A nossa estrutura já está preparada no agrupamento, o jovem só pode fazer o que já é programado. Aí ele vem, fica uns dias ali, depois cata só a mochilinha dele e vai embora, sem mudar nada, sem mudar a nossa estrutura, sem mudar a vida dele. A nossa estrutura pastoral tem que ser diferente. A gente tem que ter esse olhar e essa preocupação. Deus vai dizer que essa conversão vai exigir coragem da gente, porque não é muito fácil mesmo não. A gente assumir que a gente precisa converter-se aos olhos. E aí, eu vou voltar ao começo do texto. Eu fiz, para fazer esse tempo, eu fiz uma mistura. Comecei pelo meio, depois no final, e agora eu vou lá no começo, onde a apresentação do Dom Leonardo Steiner, eu peço que você adquira e leia, primeiramente, a apresentação dele. Ele vai falar o que significa juventude e o porquê que a gente tem que se converter aos jovens, nesse sentido. Ele fala que juventude ela expressa jovialidade. Jovialidade não é aquele sorriso publicitário que tem na televisão, aquele sorriso assim, que todo mundo está dando risada, está achando bom, não é aquela jovialidade. E não é também aquela que se merece a dor e busca só o prazer. Jovialidade, vamos falar da Leonardo Steiner, que vem de duas palavras, jovial e idade. Idade é força, vigor de alguma coisa, coisas materiais e coisas humanas. E jovial, ele diz que vem do termo grego, que foi levantado ao latim, que é o jovens. Jovens, na idade grega, significava o Deus da força do dia, significava o Deus mais forte que eles tinham, que era o Deus claro que eles falavam. Então ele vai falar que jovialidade é a força de Deus. Então juventude expressa a força de Deus, o vigor de Deus. E a gente percebe isso nas Sagradas Escrituras. Como eu falei daqueles três, Isaías, Maria, João, eles tiveram essa força de Deus. E ele vai falar também na apresentação que essa jovialidade não pertence só à idade cronológica. Não sou esse pessoalzinho de 15, 16 anos, mas pertence também a mim, de 24 para 25, você de 30 para 40, 50, 60, 70, 80. A gente precisa dessa jovialidade para converter, para mudar a nossa estrutura de pastoral. Vocês percebem? É por isso que a gente tem que estar na interlocução do jovem, descer até ele, estar lá junto, viver o mundo dele, para que ele possa mostrar para a gente e nos lembrar. Porque a nossa pastoral, de certa forma, estagnada, a gente não tem essa capacidade, e isso acontece com frequência, não é coisa extraordinária, não, mas a gente se conforma com as coisas, né? O jovem vem e fala assim: vamos fazer uma coisa diferente. Não, já fiz isso, gente, já deu, não deu certo. Aí para nisso, né? O jovem não tem força para mudar a opinião do adulto, e o adulto também não dá essa abertura para tentar fazer de novo, né? Porque as coisas vão mudando. Pode ser que não deu certo no passado, mas agora dei de um jeito diferente. E o jovem ele vem com essa jovialidade, com essa força, esse vigor. Então, ele mostra para a gente que a gente também adulto, a gente necessita dessa jovialidade. É isso que eu queria trazer para vocês. Resumindo tudo, a gente precisa dar abertura ao jovem para que ele também cresça. Dar abertura não é só deixar sozinho, não. É ajudar. Porque você precisa também. Eu preciso dessa jovialidade, eu preciso dessa força de Deus que já está entre a gente, já está em nós, dentro da nossa concepção. Só que às vezes as coisas vão mudando e a gente vai ficando um pouco meio desanimado, meio parado. E é bom a gente estar como jovem para que ele possa mostrar para nós essa força, esse vigor. E para encerrar, eu digo a você, jovem, que está aqui: viva essa Semana Santa, principalmente como João e Maria. Foi aqueles jovens que a gente citou no começo. Eles souberam viver esse vigor de Deus, não tiveram medo. Maria, vocês estão carregados de saber, muito nova e recebeu aquele mistério tão grande. Viva como Maria, mesmo no silêncio, que às vezes as estruturas pastorais não favorecem, você fica meio amarrado. Não, viva no silêncio, busque firmemente e faça como João. Fique nos pés da cruz essa semana, não desanime, porque você tem um valor para Deus